Olá, tudo bem? Fica comigo que você vai descobrir se vale a pena ou não reconstruir o seu relacionamento. Roda a vinheta. E aí? Muita gente pensa que ter um relacionamento sério, viver com alguém, estar debaixo do mesmo teto, é algo muito difícil. Vou falar uma coisa para você. Realmente é muito complicado. Você pode ter certeza que não é fácil. Mas tem como você e o seu parceiro ajustar as coisas. Porque estar sozinho é muito fácil. É você com você mesmo. Então não tem problema de convivência. Quando você junta com outra pessoa, quando você estabelece uma ligação com outra pessoa, são hábitos e criações diferentes. Com isso chega às nuances diferentes. Mas vocês têm condição de equilibrar isso. Basta as duas partes quererem. Um grande problema que eu vejo que acontece entre os casais é principalmente deixar de fazer o que faziam quando eram só namorados. Realmente. Você perde aquela alegria que era quando vocês namoravam. Isso vai se perdendo ao longo do tempo. Vai se perdendo por causa do casamento, vai se perdendo por causa da rotina, vai se perdendo por causa dos filhos, vai se perdendo por uma série de fatores. Eu tive vários relacionamentos durante minha vida, nesses 55 anos de vida. Alguns com bastante tempo, outros menos tempo. Mas eu descobri que eu errei em muito deles. Praticamente a maioria deles eu errei. Mas tem um lado positivo, porque eu aprendi muita coisa. Aprendi o que não fazer no próximo, o que não deixar acontecer, para que, se for verdadeiro, ele continue prevalecendo, ele continue andando de uma maneira gostosa, de uma maneira harmoniosa. E uma das coisas que eu mais aprendi nessa vida foi a tal da criar expectativas em relação ao outro. Porque quando você cria expectativas e as suas expectativas não são atendidas, às vezes você cria um tanto assim. E aí só é atendido isso. Sabe o que vira isso que sobrou? Frustração. E frustração detona o relacionamento. Quando você se frustra, algo começa a se quebrar dentro de você. Porque você joga toda aquela expectativa de como deveria ter acontecido aquilo. Só que não aconteceu daquela maneira. Porque você é uma pessoa, a outra é outra. Será que ao invés de você criar expectativas, não seria mais gostoso você dar o seu melhor na sua relação, no seu relacionamento? Eu vejo as pessoas dando o seu melhor no trabalho, na saúde, com academias, fazendo isso, fazendo aquilo, com os amigos, sempre dá o melhor, mas no seu relacionamento não dá. Por quê? Vou te dar um exemplo. Ela é toda organizada. Ela vai lá, a gaveta dela, ela tem uma gaveta só de blusa, outra só de calcinha, outra só de sutiã. É toda organizadinha, toda metódica. Ela foi criada assim. Aí ela arruma a sua gaveta de calção. Você tem lá seus calções, ela vai lá, arruma a sua gaveta toda bonitinha e tal, como deve ser. Aí você vai, puxa o último, puxa, joga todos os outros, paçoca lá. A hora que ela vai abrir a gaveta, sua gaveta tá aquela zona. Aí é motivo de briga, de discussão. Será que você é tão imbecil que não pode ceder nesse sentido? Será que um capricho, porque você foi criado pela sua mãe, onde sua mãe arrumava a sua gaveta? Ou você é uma pessoa que está pouco se lixando se a gaveta precisa ser arrumada ou não? Então, são esses pequenos detalhes que podem fazer uma diferença no relacionamento, onde você não percebe isso. E isso gera uma discussão. Você quer ver uma outra? Olha só. Pasta de dente. Você é uma pessoa que foi criada assim, ó, desde o comecinho, você vai pegando a pasta de dente. Ela não.
ela já aperta em qualquer lugar. Aonde vai apertando, vai apertando. E quando você chega para pegar a pasta está apertada em qualquer lugar. Você não. Você gosta de que vai fazendo assim, ó, e vai pegando e levando a pasta. E o pior não é isso. Quando chega aqui no final, na hora que você abre a pasta, tem uma hora que não sai mais, mas sai. Você tirar a tampa, virar aqui ao contrário e apertar, você escova o dente pelo menos mais umas 4 vezes. E o que a pessoa que está do seu lado faz? Na hora que ela aperta e não sai mais, pega a pasta e joga fora. Isso te irrita profundamente. Eu estou falando isso porque eu vou lembrando que eu vivi isso. É incrível. E isso era motivo, às vezes, de discussão, de briga. Será que você passou por isso também? Será que você tem isso dentro do seu relacionamento? Pensa um pouquinho. Veja esses detalhes, veja essas pequenas coisinhas, como podem fazer diferença. Por isso que é importante, antes de vocês pensarem em casar, morar junto e ficar junto, vocês terem uma conversa, um gerenciamento. Um gerenciamento de vocês têm os mesmos pensamentos? Vocês estão buscando as mesmas coisas? Porque essas coisas você só vai descobrindo no dia a dia. Essas coisas, essas picuinhas, você vai vendo no dia a dia. Por quê? Porque um foi criado de uma maneira, o outro foi criado de outra. E aí quando junta para dividir um lar, uma casa, aí complica o meio de campo. Então a primeira pergunta que você tem que fazer antes de entrar para dentro de uma casa, para dividir um lar: vocês têm o mesmo objetivo de vida? Essa é a primeira pergunta. É a mais importante. Vocês têm o mesmo objetivo? Olha só, ela gosta de tomar todas. E ele odeia bebida alcoólica. Vai dar certo? Ele é espírita e ela é evangélica. Vai dar certo? Ela gosta de balada e ele gosta de levantar cedo para poder malhar. Ele ama, nas férias, ir acampar. A vida toda acampou. E ela odeia acampamento. Eu digo para você que esses exemplos que eu te falei, praticamente é impossível dar certo. Por quê? Porque eles estão completamente desalinhados. Estão completamente fora de sintonia. Só um detalhe. Você não precisa ter o mesmo sonho que ela. Ou ela ter o mesmo sonho que você. Mas você tem que acreditar e ajudar ela nos sonhos dela, como ela tem que apoiar também os seus. Essa que é a diferença. Você não precisa ter os mesmos pensamentos, mas essa sintonia que eu falo é a sintonia de coisas que são importantes na vida do casal. O diálogo, os gostos, tem que estar lado a lado para poder caminhar junto. Tem que ter os gostos parecidos. Porque se não tiver mais ou menos os gostos, se ela gosta de balada e ele gosta de acordar cedo, como que uma relação dessa vai dar certo? É impossível, não tem como. A uma vai na igreja e prega uma coisa, o outro vai para outra religião e prega outra. Então, amanhã vai ter filhos, como isso vai dar certo? Muitos relacionamentos têm rivalidade. Rivalidade. A outra pessoa só critica o que o outro está fazendo. Crítica em cima de crítica, crítica. Ninguém cresce com crítica. Ninguém evolui com crítica. Ninguém vai ceder à base de críticas. Tem que ser parceiro. Se ela sonha algo, você tem que ficar feliz pelo sonho dela, por aquilo que ela quer buscar. Se você sonha algo, ela também tem que ter esse pensamento com você. Os casais, eles têm que ter uma singularidade junto para poder caminhar, porque senão não tem. Um vai para um caminho, outro vai para o outro. Você quer ver outra coisa que atrapalha muito dentro de uma casa? Divisões de tarefas. Enquanto um, durante o mês, tem 20 coisas para fazer, o outro sobrou apenas 2. Os 2 trabalham fora, os 2 têm filhos, mas dentro de casa só sobrecarrega um lado. Por que isso?
Se você sobrecarregar um lado, como que essa outra pessoa vai ter disposição para dar algo para o parceiro? Não vai ter disposição. Então vocês têm que sentar e alinhar esse tipo de coisa. Temos 20 coisas para fazer durante o mês dentro da nossa casa. Então um cuida de 10, o outro cuida de 10. Um cuida de pagar as contas, o outro cuida de manter a casa limpa, o outro cuida de lavar roupa, o outro cuida de fazer compra, o outro cuida de guardar. Tem que ter divisões. Tem que ter divisões. Se não tiver essa divisão, não há equilíbrio entre a relação. A responsabilidade é sempre dos dois, não só de um. Você quer ter um relacionamento abundante, cheio de coisas boas, ou quer ter um relacionamento medíocre? Você tem que perguntar isso para você. Que tipo de relacionamento você quer na sua vida? Como eu já disse, dá o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, algo de bom acontece no relacionamento. Ah, mas isso eu não faço. Ah, mas aquilo eu também não faço. Ah, isso eu não cedo. Ah, mas aquilo eu também não vou fazer. Isso não é dar o seu melhor. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém muda ninguém. Isso eu já falei, inclusive, no meu outro vídeo. Se você procurar aqui embaixo, você vai encontrar 3 dicas que eu dou para ver se o seu relacionamento está bem ou se está mal. Depois desse vídeo, vai lá, assiste esse, que vai um completar o outro, você vai gostar muito. Lá eu coloco os 3 pilares que são fundamentais para um relacionamento dar certo e falo sobre essa questão. Mas a essência que cada um tem, você pode não mudar as pessoas, mas a essência, aquela luz, aquela coisa que está lá dentro de cada um, isso é individual. É o seu eu falando para você. É seu amor próprio, é sua luz, é sua energia. Tem coisas que não tem como mudar. Mas se você quer evoluir para ter um relacionamento abundante, ter um relacionamento próspero, você vai ter que ceder em algumas coisas, como seu parceiro vai ter que ceder em outras coisas. Porque eu mudo naquilo que eu quero mudar. Eu decidi mudar. Eu resolvi mudar. Porque isso vai fazer eu crescer como pessoa. Isso vai fazer eu deixar de ser ridículo, imbecil, por causa de uma porcaria de uma gaveta. Por causa de simplesmente uma pasta de dente. Não é isso que pode estragar um relacionamento. É nisso que eu falo, nessas pequenas coisas. É importante para a outra pessoa, porque o que vai acontecer? O exemplo da gaveta, ela vai parar de arrumar. Vai parar de arrumar, ela vai parar de pensar em você. Ela vai parar de se preocupar com você. Olha como uma gaveta vai refletindo em outras coisas no relacionamento. Se ela faz um carinho, se ela está te dando um mimo de querer arrumar sua gaveta e você não está devolvendo esse carinho, esse mimo de outra maneira, o que vai acontecer? Ela vai parar de fazer isso, porque toda vez que ela faz e você bagunça, ela fica com raiva. Então ela não preocupa mais. Da mesma forma que ela não vai preocupar com isso, ela não vai preocupar com outras coisas que para você vai ser importante. Então são nas pequenas coisas, como eu já falei, que vão fazer a diferença no seu relacionamento. Ah, eu sou assim. Eu vou morrer assim. Você me conheceu assim. Já viu essas 3 frases? Eu sou assim, eu vou morrer assim, você me conheceu assim. Essas 3 são básicas. Isso é a preguiça de não querer fazer algo. Isso é a preguiça de não dar o seu melhor. Agora, tem uma outra coisa. A relação é uma via de mão dupla. Não adianta um ceder, um fazer, um querer mudar, se o outro já está apagado. Se o outro não quer fazer nada. Se o outro não quer ceder em nada. Você tem que ter seu orgulho, no sentido de ter um amor próprio. Você já viu tanto de gente que se anula por causa do outro, por causa do parceiro? A pessoa se anula e vive em função de agradar o outro. Tá errado, tá errado. São dois que tem que fazer. Os dois têm que andar lado a lado. Os dois têm que ceder. Os dois têm que estar com o mesmo pensamento de vida.
Senão, não vai dar certo. E quando você vive em função da outra pessoa e você se anula, essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu estou vivendo em função do outro? São as perguntas, né? Eu estou me anulando como pessoa? Eu não tenho mais vontade própria? As minhas vontades são só as vontades do outro? As minhas vontades nunca podem ser feitas? Volta lá no outro vídeo meu, que tem os 3 pilares, que você vai ver que às vezes tem muita coisa errada por trás dessas perguntas. Sim, você tem que mudar isso na sua relação. Se você está vivendo em função dele ou dela, você tem que mudar isso. Não pode, está tudo errado. Outra coisa que eu vejo muito, tem pessoas que morrem de medo de ficar sozinhas. Fica num relacionamento simplesmente porque tem medo de ficar sozinho. Vou te falar uma coisa. Existem 2 tipos de solidão em um relacionamento. Existe a solidão sua, de você estar sozinho, terminou um relacionamento, você está lá, mas está bem, está tranquilo. E existe aquela solidão em conjunto. Já viu solidão em conjunto? Solidão entre 2? Sabe por quê? Porque o relacionamento às vezes já se deteriorou. O relacionamento às vezes já acabou. E eles vivem em eterna solidão. Estão juntos, mas estão sozinhos. E o que adianta? Casais que saem não conversam mais. Casais que simplesmente só cobram um do outro. Ah, não faz isso, não faz aquilo. Ah, ela não me dá isso, ela não dá aquilo. Só cobrança. Só cobrança. Não senta para poder conversar, para alinhar o relacionamento. Quer ver uma outra coisa que todo mundo fala que atrapalha no relacionamento? É a danada da rotina. Mas você sabia que existem rotinas boas? Você sabia que existem rotinas prazerosas que dão prazer? Quando vocês namoravam, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês, de 15 dias, você ia no cinema com ela. Por que depois de casado você não faz isso? Por que você não separa? Ah, mas estamos apertados, estamos fazendo isso? Não importa. A sua relação está em jogo. Você tem que tirar pelo menos de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ou de 20 em 20, ou toda semana, dependendo do poder aquisitivo. Mas você tem que pegar a pessoa que está com você e ir jantar fora, e ir para um cinema, ir para um teatro, fazer algo prazeroso para vocês dois. Fazer algo que vocês faziam quando namoravam. Isso é fundamental. Você não pode ficar vivendo aquele dia a dia, e esperar, vamos esperar as nossas férias. Coisas bobas. A mulher, ela gosta de mimos, de receber surpresas, mas o homem também gosta. Quer ver uma coisa boba? Você levanta de manhã um pouco mais cedo, vai lá, faz um café da manhã e leva para a pessoa que está com você. Olha que coisa gostosa. Você acha que isso não vai ter valor? É um mimo que você fez. É uma preocupação que você teve. Uma pessoa voltou do supermercado, trouxe uma coisa que você gosta para fazer para você ali, porque sabe que aquilo você tem prazer. Então, são mimos, são preocupações que um tem que ter com o outro. Mas Douglas, como que nós vamos sair? Tem os filhos, tem a casa, tem as coisas. Gente, deixa os filhos com os avós, deixa os filhos na casa dos amigos. Vocês têm que ter um tempo de vocês. Uma outra pergunta que você tem que fazer: o que é importante para ele, o que é importante para ela, é importante para mim? Responde essa pergunta depois de tudo que eu falei nesse vídeo para você. É importante o que ele sonha? É importante o que ela sonha? Tem importância para mim ou não? Porque se não tem importância, algo está muito errado na sua relação. Eu dei o meu melhor, eu estou dando o meu melhor? A pessoa que está comigo está dando o melhor dela? Ela está fazendo o melhor que ela pode?
Se isso está sendo respondido que sim, e mesmo assim você está infeliz, então ou uma das 3 pilastras já ruiu, ou as 3 pilastras já ruíram. Então o conselho que eu te dou, vai ser feliz, não preocupa se o seu relacionamento acabou. A gente cresce com o término de cada relacionamento. A gente cresce, você tem que crescer, você tem que amadurecer. Eu sei que você vai falar assim, nossa, que preguiça que dá de começar tudo de novo. Tem gente que pensa dessa maneira, nossa, que preguiça que dá começar tudo de novo, conhecer novas famílias, conhecer novas pessoas, colocar na vida. Eu já ouvi isso e eu já falei isso também. Às vezes eu prefiro ficar sozinho do que ter essa coisa de querer começar. Mas começar de novo é renovação. E tudo que é renovação você tem que gostar, tem que ser bom. Porque todo começo é mágico, todo começo é maravilhoso. Todo começo é bonito, principalmente numa relação. Quando ela começa, tá tudo lindo e maravilhoso. E esse lindo e maravilhoso é o que você tem que continuar conservando para que essa relação possa dar certo. Então não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de ficar sem ninguém. Vai ser feliz, seja com alguém ou sem ninguém. Vai ser feliz. E o mais importante, aprenda com seus relacionamentos para que você não cometa os mesmos erros no próximo. É simples assim. Aprenda com os erros que você cometeu, para que no próximo você fale assim, não, isso eu não vou fazer. Não, isso eu não quero mais. Isso eu vou aprender. É assim que você torna um relacionamento próspero. É assim que você torna o seu relacionamento abundante. Se vale a pena, faça. Se não vale a pena, termine e vá ser feliz. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe para que o maior número de pessoas possam receber esse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, dê um like e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, como sempre, seja super feliz, viva a vida e até a próxima.